nada quebrado, nada roto, nada faltando nada faltante e nada fora do lugar. y nada fuera de lugar. É isso que eu desejo para você nessa noite. Eso es lo que yo deseo a ustedes esa noche. Será que você pode cumprimentar essa pessoa que está do seu lado ¿Será que puede saludar al hermano que está a su lado com a palavra shalom? con la palabra shalom? Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos, Yo quiero leer con ustedes que peço que abra no livro de Reis, en el libro de Reyes, capítulo 19. capítulo 19. Enquanto eu estou procurando aqui na minha, Mientras yo busco en la mía, vou fazer primeiro a minha gratidão. primero voy a hacer mi gratitud. Quero agradecer a pastora Ariela Quiero agradecer a la pastora Ariela por ter nos recebido. por habernos recibido. Nos sentimos em casa. Nos sentimos en casa. Já fizemos até coxinha brasileira. Ya hicimos hasta coxinha brasileña. Quero agradecer essa conexão. Quiero agradecer esa conexión A pastora Mariela, a la pastora Mariela, que já é minha amiga. que ya es mi amiga. Estou muito feliz de estar aqui Estoy muy feliz de estar aquí e conhecer os nossos irmãos. y conocer a nuestros hermanos. Quero agradecer a essa casa Quiero agradecer a esta casa por nos receber com amor. por recibirnos con amor. Obrigado, pastor, Gracias, pastor, por nos receber. por recibirnos. Meu esposo falou muito bem do Senhor Mi esposo habló muy bien de usted e dessa casa. y de esta casa. Ele manda uma paz do Senhor para todos. Él envía la paz del Señor a todos. Amém? Amén. Sou esposa do pastor Jefferson Silvestre. Soy esposa del pastor Jefferson Silvestre. Me chamo Elizabeth. Me llamo Elizabeth. Tenho 4 filhos. Tengo 4 hijos. É pouco, né? Eu tenho o Nicolas. Yo tengo al Nicolás. Eu tenho o Caleb. Yo tengo al Caleb. Eu tenho a Isabela. Tengo a la Isabela E tenho o Davi. y el David. Ganhar, Ganar, consolidar, consolidar, discipular, discipular, enviar. enviar. Agora cortar. Ahora cortar. Chega. Basta. Quero ler com os irmãos em 1 Reis, Quiero leer con los hermanos en Primera de Reyes, do versículo 1 em diante. del 1 en adelante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminho de um dia. Chegou ao pé de um sicômoro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te, coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse:
sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Amém? Eu amo a palavra do Senhor. Yo amo la palabra del Señor. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que a cada manhã que a cada mañana há um renovo. hay un renuevo. Eu acredito Yo creo que há algo novo para nossas vidas que hay hoje. algo nuevo para nuestras vidas Há hoy. uma mesa preparada Hay una mesa puesta com pão fresco con pan fresco para você comer. para que puedas comer. Eu acho interessante o que a Bíblia diz. Yo encuentro interesante lo que la Biblia dice. A gente está falando de um homem de Deus, Nosotros estamos hablando de un hombre de Dios, de Elias, de Elías, o profeta do fogo. el profeta del fuego. A Bíblia vai dizer La Biblia va a decir que ele aparece que él aparece para dizer que não havia chuva, para decir que no había lluvia, até que ele profetizasse hasta que él profetizara para que a chuva viesse. para que la lluvia descendiera. Até antes disso, Hasta antes de eso, você não ouve falar de Elias. no se escucha hablar de Elías. De repente, Elias aparece. De repente, Elías aparece. Você não sabe da sua família. Él no sabe de su familia. A gente não ouve falar da sua família. No se escucha hablar de su familia. A gente não escuta falar do seu crescimento na palavra. No se escucha hablar de su crecimiento en la palabra. A Bíblia não mostra o seu crescimento. La Biblia no muestra su crecimiento. Porém, quando Elias chega, Pero cuando Elías llega, ele chega para profetizar. él llega para profetizar. Ele chega para denunciar Él llega para denunciar o que está acontecendo em Israel. lo que está sucediendo en Israel. Ele chega Él llega e as coisas começam a acontecer. y las cosas empiezan a suceder. Porque quando o profeta chega num ambiente, Porque cuando un profeta llega al ambiente, tudo se agita. todo se agita. Tudo que está em oculto vem à evidência. Todo lo que está en oculto aparece. O profeta denuncia El profeta denuncia o que está por trás. lo que está atrás. Então este profeta começa a trazer denúncia Entonces ese profeta empieza a traer denuncia da imoralidade de inmoralidad que está dentro do sistema, que está dentro del sistema, da imoralidade que está no governo. de la inmoralidad que está en el gobierno. Ele começa a apontar o que está por trás. Él empieza a apuntar lo que está por atrás. E isso começa a trazer uma agitação. Y eso empieza a agitar. Agitação física Una agitación física e uma agitação espiritual. y una agitación espiritual. E de repente, Y de repente, quando a chuva cessa, cuando la lluvia para, ele começa a viver milagres él empieza a vivir milagros diante do Senhor. delante del Señor. O Senhor não deixa ele passar fome. El Señor no lo deja pasar hambre. O Senhor sustenta ele no deserto. El Señor lo sostiene en el desierto. E quando a água de Querite começa a esvaziar, Y cuando la agua de Kerit empieza a esvaciar, o Senhor ordena para que ele vá até uma viúva. el Señor le ordena que vaya hasta una viuda. Detalhe, Un detalle, essa viúva pertencia a algo que era idolatria. esa viuda pertenecía a algo que se llamaba idolatría. Ela pertencia a uma religião idólatra. Ella pertenecía a una religión idólatra. Porém, quando ela se depara com o profeta, Pero cuando ella se ve delante del profeta e o profeta diz: prepara pão para mim. y el profeta le dice, prepáreme pan, Ela fala: não tenho, só para mim e para o meu filho. ella dice, yo no tengo, solo tengo para mí y para mi hijo. Vou preparar e nós vamos morrer. Voy a preparar, pero vamos a morir. Porém, ela crê no homem de Deus. Pero ella cree en el hombre de Dios, Porque aquele homem em evidência. porque ese hombre está en evidencia. E o nome dele se espalha até essa mulher. Y el nombre de él se estaba esparciendo hasta la mujer. E ela crê no Deus de Elias. Y ella creyó en el Dios de Elías. E aquilo que ele profere, Y lo que él profetizaba, a unção que ele carrega. la unción que él cargaba. E por isso ele libera uma palavra profética. Por eso él libera una palabra profética. Ele diz: não vai faltar pão.
Él dice, no va a faltar el pan e não vai faltar azeite. y no va a faltar aceite. Porque quando um profeta chega, Porque cuando un profeta o llega, ambiente espiritual fica em embolia. el ambiente espiritual se agita. Ei, eu quero te dizer, Yo le quiero decir, chegou profeta nessa terra. llegó profeta en esta Aonde tierra. estão os profetas ¿Dónde están los que profetas agitam o ambiente espiritual que agitan el ambiente e o espiritual, ambiente físico? el ambiente físico? Porque quando o profeta agita o ambiente espiritual, Porque cuando un profeta agita el ambiente espiritual, corresponde no ambiente físico. corresponde en el ambiente físico. Oh! Aleluia! A Bíblia vai dizer La Biblia va a decir que passa-se o tempo que se pasa el tiempo e o filho daquela mulher morre. y el hijo de la viuda muere. Só que ela chega até o profeta, Pero ella llega hasta el profeta, mesmo ela sendo alguém idólatra. aunque ella fuera una idólatra. Ela crê no Deus de Elias. Ella creía en el Dios de Elías. Ei, e quando Elias ora por aquela criança, Y mientras Elías ora por el niño, aquela criança ressuscita. el niño resucita. Porque onde há um profeta, Porque donde hay un profeta, ainda que tenha ambiente de morte, aunque hay un ambiente de ele muerte, manifesta vida. él manifiesta vida. Tem profeta aqui nesta Hay noite? profeta aquí en esta noche. Há algo que você carrega. Hay algo que llevas. E aonde você chegar, Y donde vayas, ainda que seja ambiente de morte, aunque hay un ambiente de muerte, ainda que seja um ambiente de crise, aunque hay un ambiente de crisis, ainda que seja um ambiente de necessidade, aunque hay un ambiente de necesidad, aonde o profeta chega, donde un profeta llega, libera vida, libera vida, libera provisão. libera provisión, Ei, você carrega algo do céu. cargas algo del cielo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Puedes decir a su hermano, Fala, você carrega algo do céu. dile, cargas algo del cielo. A Bíblia vai dizer La Biblia va a decir que depois desse tempo, que después de ese tiempo, o Senhor dá uma ordem a ele. el Señor le entrega una ordenanza. Volte, Vuelva, vá em direção a Acabe. va en dirección a Acab. E ele volta. Y él vuelve. Acabe está procurando por Elias. Acab lo estaba buscando Porque ele estava ali procurando água para jumentas. porque él estaba buscando agua a las jumentas. E de repente, Y de repente, Elias vem ao seu encontro. Elías viene a su encuentro E diz, junte os profetas de Baal. y dice, junte los profetas de Baal. Junte os profetas de Acera Dice, junte los profetas de Acera ao monte. al monte, Porque lá saberemos porque allá saberemos quem é o verdadeiro Deus. quién es el verdadero Dios. Elias é um profeta ousado. Elías es un profeta osado Porque ele dá ordem ao rei. porque él ordenaba al rey. O certo seria o rei ordenar a ele. El cierto era que el rey lo ordenara, Mas quem é profeta pero quien es profeta se move pela autoridade do reino dos se céus. mueve por la autoridad del reino de los cielos. Então ele dá ordem a Acabe. Entonces él ordena a Acab, Junte os profetas no monte. junte los profetas en el monte. E ele começa a dar uma ordem. Y él empieza a entregar una ordenanza. E Acabe responde. Y Acab le responde. E ele vai lá e junta todos os profetas. Y él va allá y junta a todos los profetas. Só que apenas um estava para defender a Deus. Solo que apenas uno estaba para defender a Dios. Elias era um profeta diferente, Elías era un profeta que diferente, denunciava o que estava por trás. que denunciaba lo que estaba atrás. A Bíblia vai dizer que ele clama a Deus. La Biblia dice que él clama a Dios. Depois que os profetas clamam ao seu Deus, Después que los profetas clamaron a su Dios, esses falsos profetas clamaram ao seu Deus los falsos profetas clamaban a su Dios e nada aconteceu. y nada acontecía. Mas quando o homem de Deus Mas cuando el hombre de Dios começa a ajustar o altar, empieza a ordenar su altar, começa a alinhar tudo, empieza a alinear todo, começa a sacrificar ao Senhor, empieza a sacrificar al Señor. quando ele clama, Cuando él clama, o fogo vem el fuego e viene consome tudo. y consome todo. E ele começa a dizer Y él quem é o empieza a verdadeiro decir, Deus. ¿quién es el verdadero E Dios? todo Israel se prostra diante do Senhor. Y todo Israel se postró delante del Señor. E de repente ele diz: se vocês são a favor do verdadeiro Deus, Y
Y él de repente dice, si ustedes son a favor del verdadero Dios, matem os profetas de Baal. maten a los profetas de Baal. E de repente ele sobe ao monte Y de repente él sube al monte para orar para orar e pedir a Deus céus abertos y pide al Señor cielos e abiertos pedir chuva. y pide lluvia. E nós vemos que Elias Y vemos que Elías é o profeta que fecha os céus. es el mismo profeta que cerró los cielos. É o mesmo que abre os céus. Era el mismo que abría los cielos. Esse profeta Ese profeta, é aquele que ordena a vida. el que ordena la vida. Esse profeta Ese é o profeta profeta do fogo. es el profeta del E fuego. além de tudo, Y más allá de eso, ele é o profeta da velocidade. era el profeta de la velocidad. Porque quando se vê a chuva, Porque cuando se veía lluvia, o Senhor manda ele avisar a Acabe. el Señor le dice, avisa a Acab. E ele vai, Y él va, e Acabe está com os seus carros. y Acab estaba con sus autos. Mas ele vai à frente de Acabe. Pero él va delante de Acab. O Senhor dá velocidade a ele. El Señor le entrega velocidad. Esse homem Ese hombre vê o sobrenatural de Deus. ve el sobrenatural de Dios. Esse homem Ese tem hombre intimidade com Deus. tiene intimidad con Dios. Mas de repente, Pero de repente vem um mensageiro de Jezabel viene un mensajero de Jezabel para dizer a ele: para decirle, nesse mesmo horário, en este mismo horario, amanhã, mañana eu farei com você yo haré con usted o que você fez com os meus profetas. lo que hizo a mi profeta. Então eu perguntei a Deus: Entonces yo pregunté a Dios, por que que ela não matou na hora? ¿por qué ella no lo mató en el mismo momento? Porque ela era rainha. Porque ella era la reina. Ela podia acabar com a vida dele naquele momento. Ella podía acabar con su vida en ese mismo momento. Só que ela estava cuidando do funeral Pero ella estaba cuidando a un funeral dos seus profetas. de sus profetas. E esse homem que é tão poderoso em Deus Y ese hombre que era tan poderoso en Dios recebe uma mensagem de Jezabel recibe un mensaje de Jezabel que o desestabiliza. que lo desestabiliza. Esse homem que viu fogo Ese hombre que vio fuego fica com medo. queda con miedo. Esse homem que viu Deus prover Ese hombre que vio a Dios proveer começa a temer a outro homem. empieza a temer a otro E hombre. ele decide fugir. Y él decide huir. Então ele pega o servo que está do seu lado Entonces él toma un siervo que estaba a su lado e vai até Judá. y va hasta Judá E deixa ele lá. y lo deja allá. E ele caminha Y él camina em direção ao deserto. en dirección al Ele vê desierto. uma árvore, Él ve un árbol, se senta nessa árvore se sienta en ese e árbol começa a dizer: y empieza a decir, não aguento mais, Senhor. no aguanto más, É Señor. melhor que o Senhor tire a minha vida. Es mejor que quites mi vida. Eu fico me perguntando: Yo me quedo o preguntando, que acontece com esse homem ¿qué pasa a ese hombre que viu tantas coisas, que vio tantas que cosas, desfrutou da glória de que Deus, disfrutó la gloria de e Dios agora ele teme o homem? y ahora él está temeroso del Agora hombre? ele está numa árvore Ahora él está en un árbol pedindo a Deus a sua morte. pidiendo a Dios su muerte. O que leva um homem que está em evidência, Que lleve un hombre que está en evidencia, de repente fugir com medo? de repente huir con miedo. Esse homem que matou os profetas, Ese hombre que mató a los profetas agora foge para uma árvore. ahora huye hacia un árbol. E o Senhor me falou durante a tarde Y el Señor me habló durante la tarde que esse era o tempo de inverno de Elias. que ese era el tiempo de invierno de Elías. Elias está num tempo de inverno, Elías está en un tiempo de invierno onde a sua árvore necessita de água, donde su árbol necesita agua, porque a água oxigena todo o caule e todas as folhas. porque la agua oxigena todas las hojas del árbol. Então ele está ali chorando, Entonces él está ahí llorando, pedindo por sua vida. pidiendo por su vida. E de tanto ele clamar, de repente, Y de tanto que él clamaba, eu conjecturo yo pienso que ele adormeceu.
que él se quedó dormido. Alguém já chorou tanto a ponto de dormir? Alguien aquí ya lloró tanto al punto de quedarse dormido. Foi o que aconteceu com aquele homem. Fue lo que pasó a ese hombre. O seu emocional se abalou. Su emocional no estaba estable. Eu vim aqui para te dizer Yo vine aquí para decirle que você pode ter uma conexão com Deus, que puedes tener una conexión con Dios, que você pode viver milagre, que puedes vivir milagros, mas você não pode esquecer pero no puedes olvidar que você depende de Deus. que dependes de Dios, Você depende completamente dele. que dependes completamente de O Él. que aconteceu com esse homem Lo que sucedió con este é hombre que diante da notícia, es que delante de la noticia, ele tira os olhos de Deus Él quitó los ojos de Dios e ele passa a olhar para o problema. y Él empezó a mirar su Não problema. adianta você estar em evidência No sirve que esté en e evidencia perder a presença. y perder la presencia. Não adianta você estar em evidência No sirve que estés en e se evidencia, distrair com o pero problema, estás distraído con los a problemas, ponto de tirar os seus olhos do Deus que você serve. a punto de que quite los ojos del Dios que sirves. Qual é o problema que está tirando os teus olhos de Deus? ¿Cuál es el problema que está quitando tus ojos de Qual Dios? é a dificuldade que você está passando que está tirando os seus olhos de Deus? ¿Cuál es la dificultad que estás pasando que quita tus ojos de Dios? De repente você pode me dizer: De repente me puedes decir, cheguei no lugar da promessa, llegué al lugar de la promesa, mas muitas vezes pero muchas veces chegamos no lugar da promessa llegamos en el lugar de la e promesa perdemos a presença, y perdemos la porque presencia, nos distraímos com o problema, porque nos distraímos con los porque nos problemas, distraímos com as situações, porque nos distraímos con las situaciones, porque nos distraímos com a dificuldade. porque nos distraímos con las E dificultades elas passam a tomar conta da nossa mente. y ella se empieza a tomar cuenta de nuestra Elas mente. começam a ter o primeiro lugar no nosso coração. Ellas empiezan a tener el primer lugar en nuestro Você corazón. deita pensando na dificuldade. Se acuesta pensando en la dificultad. Senta pensando na Se dificuldade. sienta pensando en la dificultad. Acorda pensando na dificuldade. Despierta pensando en la E dificultad. talvez você esteja como Elias, Y quizás estés como Elías, caminhando caminando sem direção. sin dirección. E diz: eu estou no deserto. Y dice, yo estoy en el Mas desierto. não foi Deus que te pôs no deserto. Pero no fue Dios que te puso en ese Você se desierto. distraiu com tantas dificuldades, Usted se distrajo con tantas a dificultades, ponto de você mesmo entrar no deserto. a punto de que usted mismo entró en el desierto. E aí começamos a lamentar. Y ahí empezamos a lamentar. E começamos a pensar: será? Y empezamos a pensar, ¿será? Será que é isso mesmo que Deus quer para minha vida? ¿Será que es eso lo que Dios quiere Será para que mi esta vida? é a direção? ¿Será que esta es la dirección? E adormecemos. Y nos adormecemos. Sabe o que é dormir? ¿Sabe lo que es dormir? Quando fechamos os olhos, Cuando cerramos los ojos, não conseguimos enxergar a visão que o Senhor tem para nós. no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Sabe o que é entrar em sono? ¿Sabe lo que entra en el sueño? O sono profundo, a psicologia diz En el sueño profundo, la psicología dice que é uma quase morte. que es una casi muerte. Eu lembro que quando eu era mais jovem, Yo recuerdo que cuando era más joven, quando eu dormia, cuando yo dormía, lá no Brasil fazia um vento muito forte. en Brasil tenía un viento muy fuerte. Eu acordei Yo desperté e aí alguém comentou desse vento. y alguien me comentó de este viento. Eu me assustei Yo me asusté porque eu não percebi nada. porque yo no percibí nada. Tem alguém que tem um sono pesado assim? Hay alguien que tiene ese mismo sueño pesado aquí. Alguém fala assim para ele: choveu muito. Alguien le dice, llovió mucho. E ele diz: não vi nada. Y él dice, yo no vi nada. Porque é uma experiência de quase morte o Porque sono. es una experiencia de casi muerte el Elias sueño. estava dessa forma. Elías estaba así. Ele estava tão preocupado Él estaba tan preocupado com a notícia de Jezabel, con la noticia de Jezabel que estava vivendo um inverno. que estaba viviendo un invierno. O inverno é o lugar onde a gente tem, como é que se chama o nome? Hibernação. En el invierno tenemos la hibernación. Ele estava hibernando. Él estaba hibernando. Ele deixou de ver
Él as dejó de coisas ver espirituais las cosas e espirituales entrou no profundo sono. y entró en el profundo sueño. Se há alguém aqui como Elias, Si hay alguien aquí como Elías, que já não enxerga mais nada da parte de Deus, que ya no ves más nada de la parte de Dios, eu quero declarar esta noite yo quiero declarar en esta noche que o Senhor já enviou um anjo que el Señor ya envió un ángel para te despertar neste lugar. para que te despierte en este lugar, Porque a tua estação não é no inverno. porque tu estación no es en el O invierno. Senhor quer te levar para a próxima estação. El Señor te quiere llevar a la próxima estación. Ei, chegou um anjo neste lugar Llegó un ángel en este lugar para te despertar. para despertarte. A Bíblia vai dizer que esse anjo chega. La Biblia va a decir que ese ángel llega. Desperta, Elias. Desperte, Elías. Mas Elias está tão atormentado. Pero Elías está tan atormentado, A sua visão está tão carnal su visión está tan carnal, que ele não enxerga o anjo. que él no ve el ángel. Ele simplesmente olha e vê um pão quente. Él simplemente mira al pan caliente E vê uma água. y ve el agua. Ele come Él come e bebe y toma el agua e volta a dormir. y vuelve a dormir. Essa é a estação do inverno. Esa es la estación del invierno. Eu quero declarar para você, Elias, Yo quiero declarar para usted, Elías, que está dormindo, que está durmiendo, que ainda que você esteja dormindo, que aunque estés durmiendo, Deus ainda continua a regar suas raízes, Dios aún sigue regando sus raíces para que você não fique sem oxigênio. para que no quede sin oxígeno. Deus ainda está regando suas raízes. Dios aún está regando sus raíces. Deus ainda está dando pão para que te sustente. Dios aún entrega el pan para que te alimentes. Ele volta a dormir. Él vuelve a dormir. Mas a Bíblia diz que o céu ainda insiste em Elias. O céu ainda insiste. El cielo aún insiste en Elías. Eu quero te dizer que o céu ainda insiste em você. Yo quiero decir que el cielo aún insiste en ti. Por favor, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Tome la Fala, mano del o céu hermano que ainda está a su insiste em lado você. y dile, el cielo aún insiste en usted. Por favor. Fala, o céu ainda insiste em você. El cielo aún insiste en usted. Oh, aleluia! Aleluya. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte, La Biblia va a decir que en el día siguiente o anjo vem el ángel vino e toca em Elias. y tocó en Elías. Mas dessa vez o anjo não sai. Pero en este momento el ángel no salió. Dessa vez o anjo fica e diz: come. En ese momento el ángel se quedó y dijo, come. O anjo diz: bebe. El ángel dijo, E ainda bebe. profetiza para a vida de Elias: Y le profetizó, muito comprido te será o caminho. muy largo será su camino. Porque às vezes o alimento supre a necessidade. Porque hay veces que el alimento suple la necesidad. A água nos dá oxigênio. La agua nos entrega oxígeno. Mas quando o céu profetiza ao nosso respeito, Mas cuando el cielo profetiza a nuestro respecto, te dá vigor para caminhar. te da fuerzas para caminar. Ele diz: levanta, Elias. Él dice, levanta Elías, Porque muito comprido te será o caminho. porque muy largo será su camino. E Elias começa a levantar, a comer, a beber. Y Elías empieza a levantarse, a comer, a beber. E a Bíblia diz que aquele alimento lhe dá força. Y la Biblia dice que ese alimento le entrega fuerzas. E ele começa a caminhar. Y él 40 empieza dias, a caminar 40 días, 40 noites. 40 E noches. chega a Horebe. Y llega a Horeb. Quando ele chega a Horebe, Cuando él llega a Horeb, que é o monte de Deus, que es el monte de Dios, em vez dele buscar a face do Senhor, en vez de que él buscara la faz del Señor, parece que aquele alimento só supriu 40 dias. parece que el alimento solo lo suplió 40 días. Ele entra para a caverna Él se esconde en una cueva e fica lá. y se queda ahí. E o Senhor me falou esta tarde, pastor, Y el Señor me habló en esta tarde, pastor, que essa é a fase do outono. que esa es la fase del otoño. Oh! A fase do outono é quando as folhas se vai. La fase del otoño es cuando las hojas se van. É quando parece que tudo se perde. Es cuando parece que todo se pierde. É quando parece que não há mais vida porque as folhas estão caindo. Es cuando parece que ya no hay más vida porque las hojas se están cayendo. Você já viu uma árvore sem folhas? ¿Ya viste un árbol sin hojas? Ela parece que não há vida. Ella parece que no tiene vida. Mas é necessário esse evento
Pero es necesario este evento. A Bíblia diz que não vai mais um anjo até Elias. La Biblia dice que ya no va más un ángel hasta Elías. A voz de Deus se manifesta La voz de Dios se manifiesta e diz para Elias: y le dice a Elías: o que fazes aí, Elias? ¿qué haces ahí, Elías? O Senhor não deu a ordem para ele ir para aquele lugar. El Señor no le había ordenado ir a este lugar, Porém, ele vai com suas pernas, com suas forças. pero él va con sus piernas, con sus fuerzas. E o Senhor faz uma pergunta: o que fazes aí? Y el Señor le hace una pregunta: ¿qué haces ahí? Quando não ouvimos a voz de Deus, Cuando no escuchamos la voz de Dios, caminhamos sem direção. caminamos sin dirección. E quando o Senhor nos restaura, Y cuando el Señor nos é restaura, necessário fazer o caminho de volta. es necesario hacer el camino de vuelta. Afina os teus ouvidos para ouvir a direção de Deus. Afine sus oídos para escuchar la dirección de Dios. Para de ouvir o seu coração. Deje de escuchar su corazón. Porque eu me magoei. Porque yo me entristecí. Porque eu fiquei mal com o irmão. Porque yo estaba mal con el hermano. Porque a igreja não me supriu. Porque la iglesia no me suple. Ei, querido. Ei, querido. Hey, querido, A tua resposta vem do alto. tu respuesta viene del alto. Afine os teus ouvidos. Afine sus oídos Para que não pegue uma direção errada. para que no tomes una dirección E equivocada tenha que voltar tudo de novo. y tenga que volver todo de nuevo. Se tiver que pedir perdão, perdoe. Si tienes que pedir perdón, perdone. Se tiver que sarar o seu coração, sare. Si tienes que sanar su corazón, sánelo. Mas não acredita no que o teu emocional diz. Pero no crea en lo que en tu emocional lo dice. Porque enganoso é o coração. Porque engañoso es el corazón. Tome cuidado. Tome cuidado. A voz de Deus se manifesta. La voz de Dios se E manifiesta. faz uma pergunta: o que você está fazendo aí? Y le hace una pregunta: ¿qué haces ahí? Sai para fora. Sal hacia afuera. Porque eu vou passar. Porque yo pasaré E falarei com você. y hablaré con usted. Mas a Bíblia diz Pero la Biblia dice que o Senhor se manifesta naquele ambiente. que el Señor se manifiesta en ese ambiente. E aí, de repente, Y de repente, a Bíblia vai falar que la vem Biblia um va a vento decir adiante de que Deus. ven un viento delante de Dios. E esse vento quebra a eira. Y ese viento rompe A eira. las piedras. Sim, a pedra. Obrigado, pastor. E esse vento rompe as pedras. Y ese viento rompe las piedras. Faz barulho. Hace un ruido. Porém, Pero a Bíblia diz que o Senhor não está no vento. la Biblia dice que el Señor no estaba en el viento. E aonde estava Elias? ¿Y dónde estaba Elías? Na caverna. En la cueva. Ele não sai da caverna. Él no sale de la cueva. Apesar do barulho do vento. Aunque hay el ruido del viento. A Bíblia Strong diz. La Biblia dice, la Biblia Strong, dice Que o vento é o ruach. que el viento es O ruach. el ruach, O ruach de Deus, o Espírito de Deus. el Espíritu de Dios, Que quebra a rocha. que rompe la roca. Porém, o Senhor não está no vento. Pero el Señor no está en el viento. Ele ordena. Él ordena. Ele manda. Él manda. Sabe por quê? Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque Elias não quer sair da caverna. Porque Elías no quería salir de la Porque ele cueva. está no tempo de outono. Porque él todavía estaba en su tiempo de otoño. O tempo de outono, as folhas estão caindo. En el tiempo de otoño las hojas están cayendo. Parece que está havendo perca, pastor. Parece que estaba teniendo una pérdida. Só que o Senhor tem propósito em tudo. Pero el Señor tiene propósito en Parece que todo. tudo está se perdendo. Parece que todo se está perdiendo. Mas o Senhor tem propósito em todas as Pero el coisas. Señor tiene propósito en todas las cosas. Talvez você não esteja entendendo Quizá no entiendas a perca que você está sofrendo. la pérdida que estás sufriendo. Porém, o Senhor tem o controle e o domínio de todas as Pero el coisas. Señor tiene el control y el dominio de todas las cosas. Vem o vento Vino el viento e parece que você fica paralisado. y parece que estás paralizado. Porque a dor é muito forte da Porque el dolor es perda. muy fuerte de la pérdida. E talvez você parece que esteja paralisado. Y parece que estás paralizado. A Bíblia diz que vem o terremoto. La Biblia dice que viene un terremoto. Talvez esse terremoto veio para sacudir, para ver se ele saía da caverna. Quizá el terremoto venía para sacudirlo y sacarlo de la cueva. Porque vamos raciocinar logicamente. Porque pensemos lógicamente. Querido, se há terremoto Querido, si hay un terremoto e você está dentro de uma y caverna, estás dentro de una cueva, qual é a tua reação? ¿cuál es su reacción? Sair. Salir.
Porque senão você fica preso. porque si no quedas preso. Mas ele não sai. Pero él no sale. Sabe aquele momento que pode vir profeta, ¿Saben el momento que puede venir un profeta? que pode vir um mensageiro da parte de Deus, Que puede venir un mensajero de la parte de que Dios. de repente o Espírito Santo toma a igreja, Que de repente el Espíritu Santo toma la o iglesia. terremoto acontece, Un terremoto sucede. mas você está tão entristecido, Pero estás tan triste. você está tão deprimido, Estás tan deprimido. você está tão sem acreditar, Estás tan sin acreditar. que isso não te move. Que eso no te mueve. Você começa a dizer, Empiezas a decir, não quero anjo, yo no quiero el ángel. não quero mensageiro, Yo no quiero el eu mensajero. quero a manifestação da tua presença. Yo quiero la manifestación de su presencia. Não importa o que o homem diz, No importa lo que el hombre dice. não importa o movimento que está acontecendo no físico, No importa el movimiento en el físico. o que me importa é ouvir a tua voz. Lo que me importa es escuchar tu voz. Oh! Ele estava num momento de vazio, Él estaba en el momento vacío, um momento de depressão. en un momento de depresión. E talvez alguém critique Elias Y quizá alguien lo estaba criticando. e diga, mas você não é o homem do fogo? Y podría decir, pero no eres el hombre del fuego. Você não é o profeta da provisão? No eres el profeta de la provisión. Como agora você está em uma caverna? ¿Cómo ahora estás en una cueva? Oh, mas eu quero te dizer, Pero yo le quiero decir, Deus te conhece. Dios te conoce. E Ele vai falar no profundo do teu coração. Y Él va a hablar en el profundo de tu corazón. Veio fogo. Vino el fuego. E Moisés foi aquele que viu terremoto e fogo. Y Moisés fue el que vio el terremoto y el fuego. Quando o Senhor se apresentou no monte, Cuando el Señor se presentó en el nesse monte. mesmo monte, En ese mismo monte. mas Elias Pero Elías não se motivou com o fogo. no se motivó con el fuego. Quantas vezes há fogo na igreja? ¿Cuántas veces hay fuego en la iglesia? Todo mundo pula, salta. Todos saltan. Todo mundo fala em línguas. Todos hablan en lenguas. E você está entristecido, Pero tú estás entristecido. paralisado no teu lugar. Paralizado en tu lugar. E não sai do lugar. Y no sale del lugar. Só que existe algo Solo que existe algo que nos tira da nossa paralisia. que nos quita de nuestra paralisía. Esse algo, Ese algo, ou melhor, alguém, ese alguien é a voz de Deus. es la voz de Dios. O salmista Davi dizia El salmista David decía que a voz do Senhor que la voz del Señor estremece o monte. estremece el monte. Salmista Davi é que a voz do Senhor Él decía que la voz del Señor é como voz de muitas es como águas. voz de muchas aguas. E esta voz Y esta voz está a fluir neste lugar. está fluyendo en este lugar. A Bíblia vai dizer que de repente La Biblia va a decir que de repente uma voz suave una voz suave começa a fluir no ambiente. empieza a fluir en el ambiente. Elias reconhece essa voz. Elías reconoce esa voz. Talvez o pensamento dele foi: Quizás su pensamiento era, eu me distraí com tantos problemas. yo me distraigo con tantos problemas. Eu me distraí com tanta dificuldade. Yo me distraigo con tantas dificultades. Eu andei tanto tempo sem direção Yo anduve tanto tiempo sin dirección que eu esqueci de afinar os meus ouvidos. que yo me olvidé afinar mis oídos. E de repente, numa brisa suave, Y de repente en una brisa suave, o Senhor chama Elias para fora el Señor llama a Elías hacia afuera e faz uma pergunta: o que fazes aí? y le hace una pregunta, ¿qué haces ahí? A Bíblia diz que ele cobre o seu rosto com uma capa, La Biblia dice que él tapa su rostro con la capa, porque ele sabe na presença de quem ele está. porque él sabía la presencia de quien él estaba. Oh, quando cobrimos o nosso rosto, Cuando cubrimos nuestros rostros, estamos dizendo para ele: estamos diciendo a él, não se trata mais de um profeta do fogo. no se trata más de un profeta del fuego, Não se trata mais de um profeta que declara provisão. no se trata más de un profeta que declara Mas se provisión, trata de um profeta que tem suas debilidades. pero
se trata de un profeta que tiene sus que tem debilidades, suas que fraquezas, tiene sus debilidades, que tem suas que limitações. tiene sus limitaciones. Mas ele sai para fora e diz: eis-me aqui, Pero él Senhor. sale afuera y dice, heme aquí, Señor. Nessa noite, En esta noche, a voz do Eterno está ecoando la neste voz del lugar. Eterno está ecoando en este lugar. E a pergunta que ele faz para você: Y la pregunta que él le hace, o que você está fazendo paralisado numa caverna? ¿qué estás haciendo paralizado en una cueva? Sai para fora, Sal hacia afuera, porque o que eu tenho contigo não acabou. porque lo que yo tengo contigo no se acabó. Talvez você pense: Quizás penses, eu estou na estação do outono, yo estoy en la estación de otoño, perdi muitas coisas, perdí muchas cosas, mas eu quero te dizer pero yo le quiero decir que o outono é necessário para nós, que el otoño es necesario para nosotros, porque o outono nos prepara porque el otoño nos prepara para uma próxima estação. para una próxima estación. É necessário que se perca, Es necesario que se pierda, porque a próxima estação porque la próxima estación é a estação que vai te preparar para os frutos. es la estación que te prepara para los frutos. É a primavera, Es la primavera, onde tudo se renova. donde todo se Quando a renueva. voz de Deus fala com Elias, Cuando la voz de Dios habla a Elías, se renova algo dentro dele, se renueva algo de dentro de dá él, vigor para le ele. entrega vigor a él. Você vê a primavera como está. Usted ve la primavera como está. As flores começaram a sair. Las flores empiezan a salir, As folhas começaram a nascer. las hojas empiezan a nacer. Eu quero te dizer que nessa estação, Yo quiero decirle que en esta o estación Senhor vai restaurar a tua seiva. el Señor restaura tu plantación. O Senhor vai restaurar o teu vigor. El Señor restaura tu fuerza. Você vai voltar a florescer. Vuelves a florecer. Oh, por favor, vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você vai voltar a florescer. Mire a la persona que está a su lado y diga, usted volverá a florecer. Tem gente que fala assim: por que brasileiro faz tanto isso? Vire para o seu irmão. Hay gente que dice, ¿por qué los brasileños dicen tanto? Mira a su hermano. Isso é uma forma pedagógica Esa es una manera pedagógica para que você ministre a você, para que ministres a sí mismo, para que guarde a palavra para que guarde la e palabra ministre ao seu irmão. y ministre a su hermano. Diga para a pessoa que está do seu lado: as flores vão voltar a florescer. Dile a la persona que está a su lado, Seja las flores profeta na volverán vida a florecer. Se A profeta en Bíblia su diz: ó, vida. quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. La Biblia Manifesta essa união do lado con do seu suave es que los irmão. hermanos vivan en unión. Manifesta essa unidade. Diga, seja profeta na vida dele. Diga: as flores vão voltar a Sé florescer. profeta en la vida de tu hermano y dile, las flores volverán a florecer. Quando o Senhor falou isso a Elias, Cuando el Señor le dijo eso a Elías, profetizou a Elias profetizó a Elías e começou a dizer: Elias, y empezó a decir, Elías, ainda não é tempo de parar. aún no es tiempo de parar. Muito comprido te será o caminho. Muy largo es su camino. Ei, Elias, Hey, Elías, tu ungirás a um profeta que ficarás no teu lugar. tú todavía ungirás a un profeta que Tu quedará en tu erguerá um lugar. novo rei para Israel. Tu erguerá um novo rei para Tú Israel. levantarás un nuevo rey a Israel. Vai, Elias, Va, Elías, e cumpre o teu y propósito. cumple tu propósito. Esse era o tempo da primavera. Ese era el tiempo de la primavera. Houve percas. Hubo pérdidas. No outono houve percas. En el otoño hubo pérdidas. Mas na primavera há Pero en restauração. la primavera hay restauración. Há renovo de promessa para você Hay renuevo de hoje. promesa para ti hoy. Há vigor para você hoje. Hay fuerza para ti hoy. Haverá florescer. Verás florecer. Haverá frutificação. Habrá frutificación. Aleluia. Na primavera a árvore se prepara para os frutos. En la primavera los árboles se preparan para los frutos. Os brotos começam a nascer. Brotos. Los frutos empiezan a florecer. Comecem a nascer. Empiezan a nacer. E aí a Bíblia vai dizer Y ahí la Biblia va a decir que Elias conhece o seu fruto. que Elías conoce su fruto. O seu fruto se chama Eliseu.
Su fruto se llama Eliseo. Todo propósito Todo e propósito todo processo y todo proceso foi para que Elias fue para que Elías gerasse um fruto engendrara un fruto chamado Eliseu. llamado Eliseo. Um homem que teve Un hombre que tuvo dupla unção. dupla unción. Um homem que recebeu Un hombre que recibió porção dobrada da unção de Elias. porción doblada de la unción de Elías. Todo processo Todo proceso é para te levar a um Eliseu. es para entregarte un Eliseo. Todo processo Todo proceso é para que você gere um Eliseu. es para que puedas engendrar un Eliseo. Esse homem foi tão poderoso em Deus. Ese hombre fue tan poderoso en Dios. Eliseu foi tão poderoso em Deus Eliseo fue tan poderoso en Dios que até mesmo na sua morte, que hasta mismo en su muerte, um homem tocou nele, un hombre tocó en él, morto, muerto, e ressuscitou. y resucitó. Eliseu Eliseo fez obras maiores que Elias. hizo obras mayores que Elías. Eu quero te dizer, Yo le quiero decir, não tenha medo do processo. no tengas miedo del proceso, Não tenha medo das estações. no tengas miedo de las estaciones, Porque as estações, porque las estaciones, cada etapa dela en cada etapa de ella, é a preparação es la preparación para que você dê fruto para que des fruto como Eliseu. como Eliseo. Teu filho Tu hijo será maior será mayor do que você já foi. de lo que ya fuiste. O que você derramar, pode aplaudir, pode aplaudir. A Ele a honra, a Ele a glória. Oh! Talvez eu não sei qual a estação que você está vivendo, Quizá yo no sé en qué estación estás viviendo, mas eu quero te dizer, pero yo le quiero decir, todo o processo das estações todo proceso de las é estaciones para te preparar para a próxima. es para que te prepares a la próxima. Você vai gerar frutos. Engendrarás frutos. Talvez você esteja no outono, meu irmão. Quizá estás en el otoño, hermano. Há muita perca, Hay muchas pérdidas, mas o Senhor está preparando tua raiz. pero el Señor está preparando tus raíces. Está deixando você mais Te forte, está dejando más fuerte, porque virá um Eliseu. porque vendrá un Eliseo. Com a permissão do nosso amado pastor, Con la permisión de nuestro amado eu pastor, quero te convidar a ficar de pé. yo le quiero invitar a que se pongan en pie. Eu sinto a presença de Deus neste Yo lugar. siento la presencia de Dios en este lugar. Muito forte a presença de Deus neste lugar. Muy fuerte la presencia de Dios en este lugar. Eu quero te perguntar, Yo le quiero preguntar, qual estação você está? ¿en cuál estación estás? Eu sou uma brasileira chorona. Yo soy una brasileña llorona. Eu me maquiei para chorar. Yo me maquillo para llorar. Ai, Deus. Qual estação que você está? ¿En cuál estación estás? Será que você está no inverno, ¿Será que estás en el invierno, precisando de água nas raízes, necesitando de agua en sus raíces para oxigenar para oxigenar as folhas que estão penduradas em você? las hojas que tienes? Será que você está no outono, ¿Será que estás en otoño, onde houve muitas percas? donde hubo muchas pérdidas? Será que você está na primavera, ¿Será que estás en primavera, onde a seiva está voltando, donde el fruto está volviendo, onde de repente você está sendo alimentado pelo sol, donde quizás está siendo alimentado por el sol, está produzindo já os primeiros frutos? está empezando a salir los primeros frutos, Ou você está no verão, o estás en el verano, em que o fruto já saiu en el que el fruto ya salió e você já começa a viver as promessas de y Deus, ya empiezas a vivir las promesas de Dios, mas não mais como antes, pero no más como antes, porque você já passou pelas estações. porque ya pasó por las estaciones. Nós começamos a viver depois que passamos pelas estações, Empezamos a vivir después que ya pasamos las estaciones, com mais maturidade, con más maturidad, com mais entendimento con más entendimiento do que Ele está fazendo na nossa de vida. lo que Él está
haciendo en nuestras vidas. E através de nós, Y a través de nosotros, depois de Elias passar pelas estações, después de que Elías pasó por las estaciones, ele começa a ensinar Eliseu, él empieza a enseñar, mas ele já começa a ensinar com mais paciência. pero él ya empieza a enseñar con más paciencia. Oh, ele começa a provar o fruto. Él ya empieza a probar el fruto. Ele diz: fica aqui, Él dice, quédese aquí, porque eu tenho que ir ali onde o Senhor quer falar comigo. porque yo tengo que ir allá donde el Señor quiere hablar conmigo. E Eliseu diz: Y Eliseo dice, não te deixarei. no te dejaré, Não importa onde você no vá, importa dónde vayas, eu irei com você. yo iré contigo. Talvez o inverno Quizás el invierno e o outono y el otoño foi uma estação de solidão. fue una estación de solidão. Mas quando o fruto De chega, estar solo, pero cuando el fruto llega, você não vive mais só. ya no vives más solo, Você vive a promessa vives la promesa e derrama sobre a vida do y fruto. derrama sobre la vida del Eu fruto. quero declarar que você não vai mais caminhar só, Yo quiero declarar que ya no vas a estar solo, porque o fruto já chegou. porque el fruto llegó. Não caminharás mais só. No caminarás más solo. Oh, qual estação que você está vivendo? ¿En cuál estación estás viviendo? Hoje o Senhor Hoy el Señor quer tocar nas suas raízes. quiere tocar en sus raíces. Hoje o Senhor Hoy el Señor quer manifestar com sua voz poderosa. quiere manifestar con su voz poderosa. Hoje o Senhor quer alegrar o teu coração, Hoy el Señor quiere alegrar tu corazón para que você continue firme no propósito. para que sigas firme en el propósito. O Senhor quer arrancar toda a tristeza do teu El coração, Señor quiere quitar toda tristeza de tu toda a corazón, depressão do teu toda coração. depresión de tu corazón. Hoje chega a alegria do Senhor sobre a sua Hoy vida. llega la alegría del Señor sobre su Não vida. haverá morte. No habrá muerte. Você está pensando que acabou, Estás pensando que acabó, que tudo acabou que todo acabó por causa da situação, por la situación, por causa do que você vê. por causa de lo que ves. Mas a promessa de Deus é: Pero la promesa de Dios es: levanta, Elias, levante, Elías, porque muito comprido te será o caminho. porque muy largo será tu camino. Levanta, Elias, Levante, Elías, porque o propósito não acabou. porque el propósito no acabó. Levanta, Elias, Levante, porque Elías, eu serei contigo. porque yo seré contigo. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Yo quiero orar por usted. Cierre sus ojos. Feche os teus olhos. Feche os teus Cierre olhos. sus ojos. Senhor, clamamos por tua igreja. Pedimos, ó Deus, manifesta-te neste lugar. Já sentimos a tua presença no ambiente. Já sentimos a tua presença neste lugar. Manifesta a tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui. Começa a regar as raízes. Começa a molhar as raízes, Senhor. Molha. Há pessoas que não vê mais sentido em estar aqui. Hay personas que no ven más sentido en estar acá, Mas o Senhor é aquele que molha as raízes. pero el Señor es quien moja las raíces. Começa a dar oxigênio. Empieza a entregar oxígeno, Porque não haverá morte. porque no habrá muerte. Começa a regar as raízes. Empieza a regar las raíces. Começa a regar as raízes. Empieza a regar las raíces. Deixa o Senhor regar tua raiz, jovem. Deja que el Señor regue tus raíces, joven. Eu vejo o Senhor movendo-se ao teu favor. Yo veo el Señor moviendo a su favor. O Senhor está começando a regar as tuas raízes. El Señor empieza a regar sus raíces. Você está olhando para mim e eu sei que de repente Me miras y yo sé que de repente você pensa: piensas, não há mais saída, no hay más salida, não há mais solução. no hay más solución. Mas eu vejo o céu molhando tuas raízes Pero yo novamente. veo el cielo mojando sus raíces Não haverá ahora. morte, diz No o habrá Senhor. muerte, dice el Señor. O Senhor rega tuas raízes hoje. El Señor rega sus raíces Deixa o hoy. Senhor regar as tuas raízes. Aleluya.
Deixa o Senhor regar as tuas raízes. Que haja chuva de Deus sobre este lugar. Que haya lluvia de Dios Que sobre haja este chuva lugar. de Deus sobre este lugar. Que haya lluvia de Dios sobre Começa a este lugar. inundar este Que ambiente, empiece a Senhor. inundar este Se você ambiente, fala em Señor. línguas estranhas, começa a falar em línguas Si hablas en agora. lengua, empieza a hablar en lenguas Começa a ahora. falar em línguas agora. Deixa o Senhor te renovar. Deja que el Señor te renueve. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Deja que el Espíritu Santo tome Deixa Ele à cuenta de ti. vontade. Deixa Ele à vontade. Deixa Ele Fala ser para Ele: livre. tens liberdade em minha vida. Dice el Señor, tienes Deixa a libertad chuva en mi cair vida. sobre você. Deja que la lluvia caiga sobre ti. Não olhe para quem está ao teu redor. No mira quién está Se alrededor. você quer chorar, chore. Si quieres llorar, llore. Sabe qual é a intenção do adversário? ¿Sabe cuál es la intención del enemigo? Colocar a mordaça, cerrar a boca do crente. Cerrar nuestra boca. Porque quando não choramos, Porque cuando no lloramos, o nosso coração fica duro. nuestro corazón se queda duro. O nosso coração fica cheio de orgulho. Nuestro corazón se queda lleno de orgullo. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que o Senhor resiste ao soberbo. que el Señor resiste al soberbio. Mas a Bíblia também fala Pero la Biblia también dice que Ele não resiste que Él no resiste a um coração contrito e a un quebrantado. corazón quebrantado. Ei! Tira a mordaça da boca Quite la mordaza de la boca e comece a glorificar o nome do y Senhor. empiece a glorificar el nombre de Dios. Comece a se quebrantar diante de Deus. Empiece a quebrantarse delante de Dios. Porque Ele se aproxima de um coração contrito e quebrantado. Porque Él se acerca al corazón humillado y quebrantado. Ei! Deixa Ele molhar tuas raízes. Deja que Él moje tus raíces. Não se importe com quem está do lado. No se importe con quién está a su lado. Se preocupe com o que os céus está manifestando nessa noite. Se preocupe con que los cielos se O están céu está manifestando en esta manifestando noche. nessa El noite. cielo está manifestando en esta noche. Chuvas! Lluvia. Deixa Ele molhar tuas raízes. Deja que Él moje tus raíces. Deixa Ele te alimentar nessa Deje que noite. Él te alimente en esta noche. Ei! A profecia para você nesta noite é: La profecía para ti en esta noche es: não acabou. no acabó. Muito comprido te será o caminho. Muy largo será tu camino. Se alimente dessa palavra. Se alimente de esa palabra. E diga para você mesmo: não acabou. Y diga a ti Não mismo: acabou. no acabó. Não acabou. Não acabou. Ele tem algo para mim. Não acabou. Ele tem algo não para acabou. mim. Não acabou. Não acabou. A promessa está de pé. Não La acabou. promesa está de pie, Não no acabou. acabó. Não acabou. Eremanalaba, xoremanalaba, suriamanalaba, rubianalaba, xe. Ei! A voz suave do Eterno La voz suave del Eterno quer te abraçar nessa noite. quiere abrazarte en esta noche. Sinta a brisa do céu. Siente la brisa del cielo. Sinta o Senhor te abraçando nessa Sienta al noite. Señor abrazándote en Deixa esta Ele te noche. envolver. Deja que Él te envuelva. Deixa Ele te envolver. Deja que Él te envuelva. Fecha os teus olhos. Cierre sus ojos. Fala: Senhor, me envolve. Dile: Señor, envuélvame. Me envolve, Senhor. Envuélveme, Señor. Envolve-me, Senhor. Envuélveme, Señor. E nesse momento de brisa, Y en este momento de brisa, não precisamos de barulho nenhum. no necesitamos a ningún ruido. Eu não preciso te dizer nada. Yo no necesito decirte nada. O céu se manifestará. El cielo se manifestará. Então agora é o seu momento com Deus. Entonces ahora es su momento con Dios. Eu não vou dizer mais nada, Yo no voy a decir más nada, mas eu quero te dar alguns minutos pero yo quiero entregarle algunos minutos para que os céus para que los cielos se movam se muevan sobre você, sobre ti, sobre as nossas vidas. sobre nuestras vidas. Silencie agora a sua alma. Silencie ahora su alma. Silencie todos os porquês Silencie todos los porqués e ouça o céu se y manifestar. escuche los cielos manifestándose. Escute o que o Senhor tem para te dizer. Escuche lo que el Señor tiene a decirte.
Deixe os céus falar com você. Deje que los cielos hablen contigo. Deixe os céus falar com você. Dejen que los cielos hablen contigo. Afine os teus ouvidos. Afine sus oídos. Deixe o céu falar com você. Deje que los cielos hablen contigo.